Seja bem-vinda a mais um Pode Me Explicar. Como você vai? Eu estou bem. Você viu o que aconteceu essa semana? Eu não, porque eu gravei isso há mais de uma semana atrás, porque esse podcast ele é gravado todos os episódios do mês em um dia só. E aí depois a gente fala mais disso. Mas no momento queria pedir para você me fazer um favorzinho. Tem como você se inscrever aqui no canal? É legal pra mim, é legal pra você que você recebe a atualização. Você também pode, você que tá me ouvindo no Spotify. Eu vou fingir que você tá ouvindo só áudio, porque ninguém mais escuta só áudio, todo mundo vê vídeo. Mas você que tá me vendo de vídeo no Spotify, você pode também se colocar como um inscrito no nosso canal de podcast. E pra gente isso ajuda muito. E talvez eu consiga com isso patrocínio suficiente para gravar semanalmente. Porque o que me atrapalha é dinheiro mesmo. Porque por mim eu gravava semanalmente. Que eu fico exausta. É o primeiro do dia e ainda tô com maquiagem. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Hoje eu estou com um convidado que é amigo meu. A gente já trabalhou junto, inclusive em podcast. Então hoje estou muito feliz de estar recebendo aqui o meu colega, o humorista celebridade televisiva, Nando Viana! Eita, casa paz, hoje eu vou explicar muita coisa pra você hoje. Hoje eu vou. Bom, o Nando me deu aqui o que ele ia explicar hoje. Então eu quero saber, Nando Viana, pode me explicar Império Romano? Não. Tá, mas você pode tentar, pelo menos. Porque você que sugeriu esse tema. Verdade. Eu podia ter sugerido outra coisa. Mas eu pensei, eu vi que não tem nenhum assunto que eu saiba muito. Aí eu pensei assim... nem comédia, Não, né? comédia eu saberia, mas aí eu saberia falar sobre o gatilho de humor, acho que eu teria um caminho legal aí. Mas aí você fez um curso. Aí eu fiz o curso, já tô vendo. Tá ganhando dinheiro com isso. Tem workshop esse mês, inclusive. Então pronto. Mas aí eu pensei, não, vamos sair da zona de conforto, né? Boa. Que é isso aí. E eu gosto muito de história, Babu, assim, se eu não fizesse comédia, eu formei em publicidade também, que foi uma péssima decisão ali atrás, e aí Mas você não acha que tem certas faculdades que são boas pra se você não for seguir? Por exemplo... Eu acho. Eu já acho. Eu nunca escutei isso, mas eu 100% acho, tá? Eu fiz design gráfico. E assim, me ajuda, por exemplo, a fazer essas coisinhas aqui, arrumar essa mesa bonita. Você criou umas empresas, você faz uns negócios de uns pitch, entendeu? Sim, é verdade. Não, ajuda. Eu acho que me ajudou muito a saber mais que os outros na comédia lá no início. Hoje em dia tem gente que acompanhou, assim, aprendeu pra caramba, sabe tanto quanto eu, até mais. Mas no início eu senti que eu sabia mais que a média, um pouco de design, um pouco de como tentar me transformar num produto, assim, no sentido, sem apelar, não, mas assim... Mas se vender bem, Se vender, ter um site, ter não sei o quê. Então, eu sempre valorizei essa parada. Ajudou, assim, saber desdobrar umas coisas de vídeo também. Você que falou pra galera, a gente precisa de fotos profissionais. Eu acho que eu fui um dos primeiros que fez. Galera, vamos tirar fotos pro cartaz do solo, em vez de usar uma que você tá segurando o microfone assim e colou um fundo qualquer atrás. Ah, cara, então, vocês, por favor, já que eu falei isso, procurem fotos do Nando Viana antigas. Que essas fotos são, assim, um primor. São. Pra você ver como é que o tempo fez bem a esse homem. Mas eu tirei foto também, é verdade. Lá no início também, quando eu não tirava foto, eu sempre tentei dar um corre aí, fazer umas coisas diferentes de design. Acho que tem a ver com isso. Acho que tem Mas se eu não fosse publicitário, eu faria psicologia, alguma coisa ligada a isso. Gosto. Maneiraço. Acho filosofia, maneiraço também, mas só se eu fosse rico. É porque você fuma maconha demais, Isso, né? só se eu já fosse rico, porque eu não ia querer ir atrás de uma carreira de filósofo essa toda a vida. O que vou fazer, sabe? Assim, é uma carreira difícil. É difícil, uma carreira difícil. difícil. Pintor, assim, sabe? É tipo, como é que eu vou começar uma carreira... Não, é que pintor você pelo menos pode vender uma arte que você fez. Um filósofo ficar vendendo ideia no meio da rua. O senhor aceita uma ideia? Não é. A arte tem mais vazão, tem mais vazão, tem mais entrada, né? Mas eu gosto da filosofia porque você tem que fazer um nome também. Assim como também na comédia, como na pintura, você tem que fazer um nome mostrando que aquilo que tu faz tem sentido, sabe? Então eu acho que isso é um trabalho muito grande, assim, pra pegar. Então, assim, eu acho que não ia no trampo disso, mas pelo conhecimento, pelo conteúdo, acho excelente. E a coisa que eu tenho mais familiaridade com a história. Que eu acho você era bom em história no colégio? Não.
Você cagava pra Eu cagava, mas é uma questão da minha memória. Eu sou TDAH e minha memória nunca foi boa. Até hoje, assim, na pandemia eu vi muita coisa de Segunda Guerra Mundial. Eu tava fera, assim. Segunda Guerra e Jiu-Jitsu, que eu sou faixa roxa de Jiu-Jitsu pelo YouTube. Só de observação, tá ligado? Teoricamente, você sabe muito de Jiu-Jitsu. Nossa, sei demais de olhar. Se você for atacado teoricamente na rua... Tem que ser teoricamente, assim. Aí eu consigo dar um armlock teórico. Entendi. Só que eu não sou bom de memorizar, de guardar por muito tempo o conteúdo se eu não renovo ele ou se eu não pratico ele, entendeu? Pô, mas você não consegue memorizar dados, tipo, nomes e datas ou contexto geral? Porque meu problema é com contexto datas. geral eu sou ótimo. Então. Putz, contexto geral eu consigo legal, a cabeça daí do TDAH ajuda nisso. Porque como eu não sou bom de foco, mas eu sou bom de... Deixa eu só desligar aqui que a minha... Pode responder se precisar. Não, tá com o meu filho, ela deve estar me ligando pra dar uma coisa, mas depois eu vejo. É seu filho, você pode atender, tá tudo bem. Eu vou ter que olhar, tá? Tá tudo bem. Só porque... Aí a questão do TDAH, quando eu tenho foco, eu vou pro hiperfoco, absorvo legal. Mas depois de muito tempo eu esqueço, ou eu consigo pegar um pouquinho de cada, por daí não ter hiperfoco e ouvir um pouquinho aqui, ouvir um pouquinho ali. Aí uma pessoa falou uma vez lá quando eu era criança, outra falou não sei o quê. E aí eu vou conseguindo montar uma timeline, porque minha cabeça é boa de juntar isso. Então mesmo se você não tenha aprendido no mesmo período, você consegue juntar tudo. Eu sou bom de juntar. Nossa, que legal. Tanto que eu acho que se você falar, que ano foi inventado tal coisa, talvez eu erre, mas eu tendo a chutar bem. Entendeu? Você pode falar, foi antes do telefone. E eu vou calcular assim, entendeu? Porque como minha cabeça não é boa disso, ela treinou, tem que achar coisa parecida na época. Eu tenho esses marcos de tempo, mas com ex-namorado. Eu falo, eu tava com fulano na época. Eu lembro que o abuso era desse jeito. Que legal. Foi ali, governo Fernando Henrique. Ali, que ele me chifrou com a minha prima. Isso, foi lá. Foi nessa época. Eu consigo fazer isso, só que com outras coisas do tipo, o real. A moeda real, por exemplo. A moeda real, eu lembro que foi em 94, porque eu entrei no colégio adventista, eu me lembro de estar numa varanda da escola nos primeiros dias da sexta série, quando mudou a moeda. Então tem que ter sido no início de 94, na virada, por exemplo. É assim que eu faço. Eu me lembro de estar conversando com uma notinha que tinha acabado de sair, com um coleguinha meu, então uma moedinha, não me lembro. Então é assim que eu vou formulando minimamente uma timeline mais histórica. E como é que começou a pira especificamente o Império Romano? Com o Império Romano, eu sempre dou uma olhada, na real, mas na pandemia eu já tinha lido sobre a religião da época, né? Assim, essa parte da mitologia. Da mitologia e de quem é Deus que é roubada, né? Que é roubada da grega, Grécia. Né? Ela é meio... Como é que se rouba uma religião, cara? Eu acho que foi o lance, o bagulho, a Grécia fez a franquia, né? Pelo que eu entendi, assim, eu fiquei sempre um pouco na dúvida, assim, como é que a Grécia chegou e quando viu já estava a Roma comendo da mesma filosofia, com o lance da política, tudo, e aí foi ainda a parte de militarização muito boa também da Roma, que cresceu pra caralho, assim, e difundiu o lance da política, né? Mas ela começou mesmo, foi na Grécia e eles copiaram tudo de lá, assim, né? Só muda o nome do Deus. Você muda Júpiter pra Zeus e é a mesma coisa. É tipo nas religiões de matriz africana, quando eles pegam um santo que existe e ele tem um outro nome na religião... Sim, mas aí era pra esconder... Sim. É outro motivo daí. Eu não sei o motivo que a Roma que roubaram. É só sem personalidade. Falaram assim... A gente não tem nada, a gente acredita nos planetas. Vamos criar histórias para os planetas? Mas quando eu vejo a parte da Bíblia, assim, naquela época o paganismo era muito, no ano zero, digamos assim, era pagão. Todo mundo era pagão, assim. Pré-ano zero. Na passagem ali, porque Jesus já não chegou, Mais ou menos 33 anos que demorou. Ali para dar uma formada, mas depois o João Pedro e a galera seguir vendendo porta em porta, a Rinodê. Mas eu acho que no ano zero, ele alternava muito, assim, quem estava na presidência da governança do lugar, a religião dele equivalia ao que ele acreditava. Então, a cada 4, 5, 3 anos, que a média geral de imperador morrer era a cada 4 anos, assim, se tu pegar todos e dividir, dá 4 anos. Mas morria em guerra ou morria de febre aftosa? Morria de tudo. O primo matava por causa de terreno, tá ligado? Morria de todas as situações que dá pra morrer, se morria. Mas morria muito de doença também? Porque tivesse insalubre naquela época. Eu acho que morria de doença, mas morria mesmo de violência, de outro tentar matar pra pegar teu lugar, ou do exército tomar e você ser deposto, assim, né? Tá.
Depois de morto, né? Depois de morto. Não, eu acho que alguns... não conhecia o por favor, você pode morar lá? Impeachment não tinha, era só tipo, vamos ter que matá-lo. Realmente já era pra Nero, sabe? Viajou demais. O Nero, Nero que foi o Bolsonaro dos imperadores, se parar pra pensar. O Bolsonaro, total, assim, tem muita... Assim, foda-se, tá ligado? Por isso que ele tacou fogo na biblioteca? Não, eu acho que aquele lance de primo, transar com primo, deu uma galera meio... Você assim, sabe quem é filho de primo, né? O nosso pé é bonito? Exatamente. Tá, mas é que ele veio tudo errado no pé. Tá ligado? Os genes reuniram no pé. Daniel Sartório, abraço. Filho de primos. Agora, a galera, dependendo da religião, o paganismo era tipo, o paganismo o que era? Era você pode acreditar no que quiser. Tá. Então, o que quiser. Um acreditava num Deus, um monte de Deus. Era qualquer coisa, o sol, era uma coisa meio misturada. Até eu acho difícil explicar direitinho, assim, tudo que eles acreditavam, porque era cada um com a sua coisa. Eu estudei bastante, porque eu era Wicca quando eu tinha 11 anos. O que é o Wicca? Bruxa pagã moderna. Tu era Wicca? E aí você estudou? Era Wicca, eu usava pentagrama no peito. É mesmo? Era bruxona. Eu gostava disso quando eu era tinha criança. Coisa do deus cornífero, que era uma mulher e tal, mas que usava chifre. Tipo, toda uma doideira, assim, que... Não é doideira, é uma crença que eu achava muito interessante. E ainda mais que o ritual era, tipo, todo mundo pelado na floresta, em volta da fogueira, tipo, você, comunhão com a natureza, vinho. Mas eu tinha 13 anos, né? Então não podia ir. Entendi. Não dá pra comungar tanto assim com a natureza, né? Pois é, e aí eu vi que quando esses dias eu li até que quando Jesus nasceu e tal, a galera era pagã, e Jesus nasceu no ano 0. Então ele nasceu quando no Augustus, né? No César Augustus, que é o primeiro que inverteu. O que você falava, eu acreditava. Tá bom. Então, pode ser assim? O que eu falar? Pode ser assim. Então vai ser ótimo. Não sei nada. Porque eu vou errar vários nomes aqui, certamente, assim, só de você cabeça. Falar, eu acho que. E aí já embarca. Já foi. Tá. Mas foi o César Augusto mesmo aqui, tá? Porque aqui, ó. O primeiro de todos foi ele foi sobre o neto do Júlio César. O Júlio César foi o que fez uma grande expansão. Tá? E ele era da época de guerra, bom de guerra, e aí ele foi que fez Roma crescer muito. Aí nesse momento, depois que ele morre, o filho adotivo dele, ou alguma coisa desse sentido, que é o César Augusto, que pega o lugar dele e continua. E aí ele vira pro lado do lance de império. Então o Júlio César foi o expansionista. Foi o expansionista. Foi ele que fez amor com Cleópatra? Foi, exatamente. Foi aquela parada do Brutus que teve, do que é o filho adotivo. É porque assim, calma aí, vamos devagar. Vamos devagar. Porque deixa eu pegar a timeline. Não pula Júlio César não, que ele é importante. Vamos aqui então, ó. O Imperador Romano. Primeiro, porque tem um negócio que quando você começa a ter a política envolvida na parada, é que muda pra que ele sai de... Ele vira... Tipo, tem o Império Romano, que é quando eles começam a tentar expandir para virar tudo. Tá. E aí antes é só o governo romano que se chama. Então tem sei lá, não sei o que romano. Então tem esse nome, e aí quando vai para Júlio César, que ele realmente começa a expandir, é que vira o Império Romano e começa a se falar sobre isso, entendeu? E aí vem que ele chega no Egito, né? Que é aí que tem a parada toda da Cleópatra. Que aí eles... Puta, só tapetaço, né? Só tapetaço, só... Quem não sabe, Cleópatra recebe Júlio César se desenrolando de um tapete como que em presente para ele. Isso, é só... Tipo assim, a Cleópatra lá sim teve um problema no Egito de primo, sabia? Porque a dinastia... Vigori, tem um nome estranho lá, é a da Cleópatra, que deve ter umas 11 gerações. Eles têm mapeado todinhas elas, mas eles sabem mesmo 5 pessoas desses anos todos ali. E aí é quando os caras da Grécia vieram pro Egito e eles vieram trazendo as ideias gregas porque eles tomaram alguma coisa importante lá. E aí nesse momento eles começam a botar um pouco da cultura deles lá da Grécia, dentro do Egito, mas eles assumem coisas do Egito também, da cultura egípcia. E aí nisso eles resolvem fazer o lance de continuar os gregos que estavam dominando o Egito a casar com egípcios. Com a própria família. Com alguém da própria família para não a comunidade grega. E para não sair dali, sacou? A expansão deles, a parada. Então eles começam, vai indo isso, mas o primeiro foi bom. No segundo, terceiro já começa um monte de doido, tá ligado? Aí vem doido, aí mais doido dos piores, assim, sabe? E ainda como tinha 2 irmãos ao mesmo tempo, e às vezes um queria o cargo do outro, e aí é doido. Matava geral. O tempo inteiro. E era os helenistas, eu acho que era isso, tá? Depois eu vou olhar aqui. E aí, até chegar na Cleópatra. Cleópatra,
que tinha também um irmão ali na jogada, que ela deve ter, se não me engano, deposto, morreu e aquela porra toda. E veio o Júlio César pra lá, tentando invadir. Ela fez algum pacto lá, transaram, se amaram, se apaixonaram ali no Vucu Vucu. Ou não, né? Que a gente não... sei lá, né? Não, mas me pareceu que ela era uma mulher que ela era muito sedutora. Então ela usava isso a favor dela. Porque, tipo, era uma arma... Infelizmente, na época que as mulheres eram mais subjugadas ainda, a gente tinha a xereca, meu irmão. Isso, era isso aí, né? Era isso que vocês querem. Aí, é o que a gente tem. Vamos aí, então vamos nessa. Olha o escambo, né? Triste é hoje trabalhar assim. É. Mentira, quem vende sua xereca faz muito bem, porque se quer comprar... Tem que vender. Tem comprador. Exatamente, é o mercado. E e é sua, né, também. Daí pode vender. E é sua, pode vender. Não tá vendendo dos outros. Agora, feio é vender dos outros. Vender dos outros. Coisa feia. Aí é feio. Sabia que teve um cara que tentou vendeu a Torre Eiffel uma vez? Porra, ele era um vigarista muito bom. Ele juntou todos os caras do Ferro Velho de Paris naquele ano e, sei lá, 1700. E aí falou, 1800. E falou, tô vendendo, o cara não quer mais, vão desmanchar tudo e os ferros tudo daí vai poder vender baratão. Aí ele conseguiu que algum deles depositou uma grana, ou vários deles, ele escapou e os caras não falaram, porque ficaram com vergonha de ter coisa. Foi um golpe do Pix muito bom. Um golpe do Pix. Investe aqui que eu vou te devolver, Foi sabe? Exatamente isso. Aí a parada... Daí quando chegou o Júlio César, eu não lembro os detalhes, embora eu tenha... Aí começa, eu li isso, Babu, faz uns assim... Não faz 3 meses que eu dei uma lida nisso, sabe? Que eu vi alguma coisa também sobre o Júlio César, sobre essa sequência de imperador. A Cleópatra e eles têm um filho, e tem 2 até, eu acho. E aí o Júlio César, o pessoal lá de Roma começa a fazer... Ei! Tá fazendo família aí? Aí, fazendo família aí, ele também resolve morar lá um tempo, acontece alguma coisa. Aí tem os ricos, a burguesia sempre existiu, né? Não tinha esse nome, mas assim. Aí rolou treta ali, porque a galera começou a reclamar. Filha da puta, volta pra cá. E tinha um cara que ele já odiava, brigava de tempo, que é o que tentou, que matou ele, na real. Que é o nome dele? Não é o filho dele, não é tem o Brutus que traiu ele, que era filho adotivo. Teve esse outro que continuou, mas depois fumaram o Brutus, e aí mataram o Brutus. Sim. E teve esse que não gostava do Júlio César, que estava querendo tomar o lugar dele, briga. Todo mundo pesquisa quem matou o Júlio César. Coloca aqui na legenda quem você acha que matou o Júlio César. Mas, gente, fica tranquila que o nome desse episódio vai ser... Pode explicar Império Romano contra DH. Vai ser esse o nome do episódio. Eu acho que é Marco Antônio. Marco Antônio, né? Marco Antônio. Também já tive um amante chamado Marco Antônio. É mesmo? Já tive. Caramba! Uma vez eu tentei pensar por letra alfabética, quantas eu já tinha saído, sabe? Eu acho que eu tenho alfabetinho aí. Tu tem Ziraldo? Com Z não tenho com Z. Difícil, né? Eu teria que pensar. Tenho com W. Tenho também, acho que eu tenho. Tem. O Ina. Ina? Uma vez eu fiquei, né? Não saí de a full, assim, mas era jovem, mas fiquei com o Ina. Eu tô contando beijo na boca, beijo claro. Imagina transar com tanta gente assim. 2 vezes. O alfabeto inteiro 2 vezes. Não. E números romanos. Aí a Cleópatra realmente teve o fim do Império, porque daí o fim do Império, não, o começo do Império e o fim da República, porque aí os imperadores começaram a ter mais força e ficar mais filha da puta, sabe assim? Ouvindo menos o Senado, os que também eram um bando de filho da puta. Isso depois de matarem Júlio César. Ali, aquele movimento dos imperadores, porque os imperadores já vêm vindo há muito tempo, né? Só que daí essa movimentação ali que rola, eles vão ficando com menos paciência. Quando era assim. republicano, tranquilo, virou império sanguinário. Eu acho, não era todos que eram, porque tem aquelas 5 gerações, os 5 bons imperadores que chama, que foi logo depois de Nero, eu acho. Eu tenho o nome deles aqui porque eu anotei antes, esse dever eu fiz. Esse dever de casa. E aí eles chamam de os 5 bons imperadores, que é o Nerva, o Trajano, o Adriano, o Antônio Pio e o Marco Aurélio. Mas por que era bom? Porque eu não quero saber nome, eu quero saber fofoca, Nando. Eles eram bons porque teve um que ele, por exemplo, dormia com o exército junto no campo de batalha. Não, ele não tinha cama, não era dormir de coisa. Ele tava na batalha, entendeu? Então, pode ser que ele tava... me dizendo que ele era um imperador que falava, vou dormir no quartel. Não, na guerra. Ele ia pra guerra, entendeu? Mas ele tinha a caminha. Ele ia lá e dormia no quartel. Não. É porque o que conta dele é que justamente a galera admirava ele porque ele tava no fronte de batalha. Porque mamava todo mundo. Pode ser. Isso pode ser. Ele deixou muito muito lutador vazio, né? Como é que chama? Centurião. Você me deixou muito centurião vazio.
Mas é o que conta meio assim, né? E aí tem um outro também, desses aqui que eu falei agora, que ele era ele era de obra, tá? É o Trajan. Ele foi expansão militar pra caramba e a galera gostava muito que ele ajudava a popular, causas populares, era meio... Ele era o pão e circo? Isso, não, mas ele implantou políticas que favoreceram mesmo os mais pobres daí, sabe? Foi mais que pão e circo. Esses 5 eles se destacam por fazer diferente... Coisas pro povo mesmo. Pro povo mesmo, esses principalmente. E aí tem o outro que a gente brincou agora, mas porque ele tava meio com a galera lá, ele não tentava dividir tanto as classes, mas embora tivesse divisão, ele tava comendo uva, né? Mas só, acho que pro entendimento das pessoas da época. E que ele era mais popular. Então é uma galera. Teve outro que é o Maluf deles ali, que construiu pra caramba, sabe? Que construiu obra, fez o monumento da Vênus, aquele lá que era das 7 maravilhas do mundo. Que doido, né? Que a gente usa. Popularizou mais a Vênus do que a Afrodite, o nome, né? Que doido, né? Que doido, porque é a cópia. Que loucura. Que é a cópia. Nossa. Eu não sabia desse detalhezinho assim, parando pra pensar. Parando pra pensar, né? Do maluco. Talvez por causa da obra de Deus. Você vê como a arte importa? Por causa da arte, a gente venera muito mais a falsificação. Aí você fica falando aí, não falsifique sim. Ajuda, chega lá, né? Olha quanta gente... Populariza a falsificação. Eu fiz já grupo, peças de teatro, coisa assim, uns negócios assim, que foi isso aí, escapou o DVD pirata, o negócio começou a bombar na época no teatro, que filmaram e super popularizou. Tropa de elite, né? O Cris Pereira, o que faz personagem lá no Rio Grande do Sul, aconteceu isso mesmo. Eles fizeram DVD, caiu no YouTube a parte dele do Jorge e... Não, eu ia ficar honrada se tivessem filmado clandestinamente o meu material, porque você pensa, cara, que popular que eu sou, tanta gente assim quer me ver, em vez de ir ao teatro eles querem comprar o DVD. É legal isso, né? Coisa demais. É porque na época eles não tinham esse pensamento, porque vou perder dinheiro, né? Assim, não sei o que era isso, mas depois se mostrou, quanto mais gente chegar, melhor, eu acho. E o Trajan, que foi o que construiu muita coisa que eu tava falando, criou grandes regiões, Armênia, Mesopotâmia, então tem uma galerinha. Tá. E aí tá. Vamos indo. Aí começa a ter os doidos. Porque se tu reparar, a gente esquece fácil, assim. Porque a gente já viveu tudo isso que a gente tá vivendo agora várias vezes, entendeu? Várias vezes. Porque sempre tem um pau no cu, aí entra daqui a pouco, daqui a 4 legislação, entra um doido, aí não sei o quê. Foi Nero, foi o Calígula, que foi ali um terceiro quarto do... Que matava criança, não é isso? Isso é porque... Mas o Calígula, ele foi adotado na época por um cara meio rico, que foi o imperador antes dele, e que ele era meio sadomasoquista. Então ele ficava lá numa ilha dele, eu não me lembro onde que era, fazendo as pessoas se pegar, aproveitando esse poder que ele tinha lá para esse tipo de coisa. Dos surubeiros do Brasil e do mundo. Mas era suruba que ele queria. Definir as surubas. Tá, mas tem surubeiro do bem. Tá, vamos ver aqui. E tem gente que é surubeira. E tá. tem gente que também tem outras paradas. Não vamos juntar a surubagem. Não é a mesma coisa. O fato dele matar criança. Não, mas é porque o Calígula que matava. O antes dele era surubeiro. E aí o Calígula, desde criança lá no surubeiro, não sei o quê. Viu muita coisa. Ele viu muita coisa. Ele gostava muita coisa. Gostava de dor, esse cara antes, assim também, um sadomasoquismo e tal. Então, quando veio o Calígula, ele veio desde criança, ele herdou várias dessa coisa e a cabeça dele foi pra um lado um pouquinho... Bad trip. Bad trip, assim, ele entrou muito no trem. E aí ele gostava de decapitar, fazer os bagulhos assim, se eu estou certo. Tá vendo? Se ele estivesse fazendo suruba, não seria, ele não tava decapitando os outros. Não tava decapitando os outros. Deixa eu ver o nome do cara que vem antes dele, porque eu tenho a sequência aqui, pra gente ver o nome do cara que veio antes do cara. Ó, primeiro é o Júlio César aí que a gente falou, depois tem o Adriano, e daí depois logo em seguida é o Calígula, é isso, o né? Imperador? Ó. Adriano Imperador? Ele fazia, toda vez que ele tinha uma vitória, ele fazia... Ai, que Deus perdoe as pessoas ruins. Deixa eu... Por que você tá com essas frases de Bolsonaro falando? Porque é do Adriano Imperador. É mesmo? Deus perdoe as pessoas. É mesmo, é verdade. Puto, como é que é o apelido dele? Didico. Puta, esse cara é maneiro, esse cara, né? Vamos lá, vamos ver a sequência aqui dos caras, tá? Lista de imperadores romanos, pra gente não errar mais, tá? Tá bom. Porque daí a gente vai certinho. Vou decorar agora. A gente vai na ordem certa e vai ficar mais fácil. Então a gente começou com o Augusto César lá, que substituiu o Júlio César lá, porque com o Chaburama e com a Cleópatra. E tu acredita que os filhos da Vamos ligar o ar? Começando a ficar calorento. Tu acredita que posso esperar um pouquinho ou eu vou falando? Deixa eu ver se é minha...
Obrigada. Pronto, amigo, podemos. Tá. Era meu filho que tava... Mas ontem tá ele tudo caiu. bem? Tá tudo bem, ontem ele tinha caído um tombo na casa da minha mãe, e aí hoje a tia achou a mãozinha dele um pouquinho inchada e queria levar pra dar uma olhadinha, sabe? Sim. Aí caiu um tombaço, parece. Aí o que acontece? Primeiro aí veio o Augusto César e veio o Tibério, e aí do Tibério veio o Calígula. Então é o Tibério o que Tibério era o surubeiro. era o surubeiro, ex-enteado e genro e filho adotivo. O Tibério também era filho adotivo do Augusto. Vem daí, é isso aí mesmo. Tá. Ele morreu de causas naturais, supostamente assassinado por instigação do Calígula, que o Calígula que estava que é sobrinho neto e herdeiro adotivo de Tibério. Bisneto de Augusto. Entendeu? Entendi. Era isso. Você sabia que era meio confusinho. Aí esse aí foi assassinado. O Nero foi o Calígula foi o mais sangue. Daí a gente vê esse nome, até hoje existe nesse nome. Calígula, sim. E tem um outro também que virou um substantivo. Como é que é? Que também é de nome de imperador. Pra maldade, como é que é? O Cláudio, daí tem o Cláudio, vai vir o Nero, só filha da puta. Otão. Vitélio, como é que é o nome? Maquiavel. É isso. Era imperador? Maquiavel? Não, depois. Era da Revolução Francesa. Tá. Mas, e quando que chega na parte do gladiador? Não, sempre tem. Só que eu acho que, vou tentar chutar aqui nessa coisa de cabeça, eu acho que o Coliseu mesmo, aquele grandão foda, ele foi feito, deixa eu calcular, pelo ano 70, 120 ali, entendeu? Nesse range de anos, depois de Cristo. E o que fizeram? Como é que foi o rolê de Cristo na Roma? Tipo, foi só, estresse? Ou tava longe, então eles nem se estressaram? Porque, Jesus estava num lugar que era Império Romano, mas não era Roma, era bem longe. Não era? Eu não sei, eu não sei exatamente agora, parando pra pensar. Era Belém do Pará. Mas ele... Mato Grosso do Sul, né? Era outro lugar lá. A gente acha que é igual, mas não é. Eu não sei exatamente onde que... Mas ele teve em Roma, Jesus, em algum momento, sim, não teve, não? Roma. Eu acredito que deve ter passado por lá alguma hora. Mas ele deu tanto rolê por ali. Eu acho que ele foi, assim... Lembra que tem uma hora que ele vai nos templos? Claro que ele teve. Vai nos templos e o imperador romano da época, que é é só chegar no ano 33. Até Roma. Ele foi até Roma, porque ele derruba as barraquinhas de indulgência que estavam vendendo no templo. E como era pagão, ele estava indignado, assim, sabe? Aquele imperador do ano 33, lá que ele morre. E agora, vamos ver aqui, ano 33. Tem que ter sido o segundo, né? O primeiro Augusto César, o segundo foi Tibério, de 17 de setembro do ano 14. Tibério não gostava de Jesus. O maior surubeiro, como é que Isso aí, até o ano 37, que foi ele mesmo, foi no reinado dele. E o Tibério e aí tem o Pôncio Pilatos. Não tem Pôncio Pilatos? Tem Pôncio Pilatos. Que ele tem que estar por aí envolvido nessa história, sacou? Alguém deve ter dado algum cargo de confiança pro Pôncio Pilatos. Era filho de Tibério Cláudio Nero, foi o segundo imperador de Roma, da dinastia claudiana, sucedeu o padrasto Augusto, foi durante o seu reinado na província romana de Judéia, Jesus foi crucificado. Na Judéia, tá vendo? Devia ser uma província lá. Não, Judéia não é em Jerusalém, porra. Mas era província romana, já tinha chego lá. Uma província, era império, mas quanto não era. Quanto que é dali? Vamos botar o Waze? Vamos botar o Waze. Bota o Waze pra ver quanto que é Roma. Vou botar o Google Maps. Legal, isso é bom. Roma. Nascimento, Roma, Itália, morte. Deixa eu ver se eu boto Judéia, se ele acha. Judéia. Tá, vê aí. Só foi Jesus. Não, apareceu Judéia, La Casa de Pastelo. Eu acho que não é isso, não. Vou botar no Waze. Acho que é Jerusalém. De carro, vem de cavalo. Vê se de camelo, quanto que é. Jerusalém, Israel, que é a terra santa, não é isso? É pra ser lá. Mas não tem nada a ver, é antigo, é testamento antigo, não é testamento novo Jerusalém. Não dá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, esse aí não tem nada a ver. Não. Tem que ser a Galileia, a Judéia, que a gente falou. Galileia, onde fica a Galileia? Tá, deixa eu fazer uma atualização na época de Belém Jesus. em Israel. Porra, é isso, Belém em Israel. É isso, ele era um povoado ali. Belém, rotas de Belém pra Roma. Roma, Itália. Olha, de carro... São 45 horas e de a pé são 23 dias. 23 dias? Então é bem fazível pra aquela galera ali na época, O pessoal andava pra caramba. Puxa, gostava muito de todo mundo tinha um carteiro potencial, né, naquela época. E aí quando eles
mataram lá Jesus. Eu acho que Jesus devia estar pregando umas ideias muito diferentes, assim, pra quem era pagãos. Era um Deus só, né? Um Deus só, gente. Para com isso aí, para de vender coisa. Aí chega os caras que vendiam e começam. Ô, irmão, sempre a burguesia, né? Ô, irmão, vamos esse maluco aí. Vai tendo uma pressão dessa classe de pessoas. E aí, sei lá, pra entrar na cabeça do Pôncio Pilatos. Sim, pra incomodar. Nesse nível, eu tinha que estar incomodando o bolso, né? Tá, ele devia fazer umas pregações, ele devia ser bom de pregação, sabe? Devia. Não, as parábolas que foram mal escritas pelos discípulos já eram bonitas. Já eram legais, é. E diz uma coisa, onde é que entra Asterix e Obelix nessa história? Porra, onde que entraria eles? Porque eles nesse momento. Eles estão nesse momento Nesse e eles momento. estão lutando contra o Império Romano. Então. Eu acho que eles são de algum povoado, que é a... Como é o nome do lugar deles? Que tá brigando contra o Império Romano, né? O povoado deles. Isso, que eles não querem largar, porque eles estão dominando tudo. Tanto que quem tem boca vai a Roma é por causa dessa época, né? Porque a Roma foi a única que conseguiu fazer estradas. Mas você sabia que disseram que na verdade está errado? Sabia. Que é vaia, Roma? Vaia, Mas faz sentido, porque vamos vaiar o Império Romano. Isso, claro que faz sentido. Mas eu acho que devia, talvez assim... na época tinha a língua deles, então eu não consigo nem imaginar, né, se as palavras eram parecidas como é aqui pra ter essas duas. Essa confusão. Mas a confusão veio quando traduziu. Sim, é. E diz uma coisa, como é que ruiu? O Império Romano? Esse Império Romano chegou a ter quanto de espaço, mais ou menos? Tem noção? Diz um país aí que tu acha que deve ter o tamanho. Sei lá, deixa eu pensar. Não, eu acho que quase tudo lá virou Império Romano uma hora. Quase ali. Tudo lá onde? Na Europa, no continente europeu, africano pra lá, né? Pra lá, mas que não é o Ocidente. Entre nós e os japoneses, tá ligado? Entre nós, a Chia, tudo ali do olho puxado. E a meiuca foi deles. A meiuca pegaram pesado. Entendi. Uma vez eu vi também só que daí é muito mais pra frente lá, também do Marco Polo, né? Mas daí na época das navegações, então já devia ser depois de 1500, evidentemente. E aí a Companhia das Índias Orientais e tal, porque até aquela época eles também não tinham um entrosamento muito bom, sabe, com o Oriente, né? Doido, né? Como Sim, demorou eles pra estavam caralho. lá e só extraíam as paradas. Só, é. Mas eles entraram mesmo, conheceram a cultura e tal. Mas não subiram muito pra Europa. Ah, subiram, tava em Roma, né? Sim, claro que sim, imagina. Claro que Não, sim, eles tomaram tudo. Tomaram tudo. Sabe o tipo, que é? Tinha um negócio como é que era... ficaram em Portugal? Deixa eu pegar aqui. Claro que sim, Claro não. que É sim. tudo aqui, ó. Como é que foram embora? Tamanho. Eu acho que foi quando tem aquele lugar que é aquele dos Países Baixos, do leste europeu. Que é... Bósnia-Herzegovina. Não, é aqueles que a gente nunca quer ir. Mas é super legal, mas a gente não se percebe. O marketing deles e o turismo é ruim. Não, é aquele que tem aquele templozão que agora é de outra religião até. Puta, eu vou te dizer agora aqui. Que tem aquelas cavernas que você vai entrando assim, uns negocinho por dentro, assim, subterrânea. Sabe o que é, não? Não parece legal mesmo, não. Não? Vou te mostrar aqui, ó. Vamos ver o tamanho do Império Romano Maior. Tamanho total do Império Romano. Tá aqui. Nossa, foi 4 milhões de quilômetros. Bastante isso, né? Ó, o Império Romano alcançou uma imensidão territorial de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Entre os territórios conquistados, destaca-se a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e a Palestina. Meu Deus do céu. Pegaram muita coisa aqui. Agora... Aqui, ó, eles aqui, ó. Tá vendo? Nando, a gente tá acabando nosso tempo. Como é que acabou? Como é que ruiu? Como é que ruiu? Eu sei que tem um momento ali que tem uma era dos grandes saques. Eu lembro que isso, com 400 e não sei o quanto. Saquearam Roma. A Roma começou a ficar com difícil de... olha lá. Ficou difícil de administrar. Ficou muito, muito grande. Eles não conseguiram também prover coisas em algumas regiões adjacentes. Aí começou a ter revolta também. Aí começou a virar um caldeirão, pelo que eu me lembro. E aí eu sei que tem esse momento ali dos grandes saques, ali 445, eu acho, que eu vou pegar a data certa. E aí porque eu anotei essa aqui também. E aí nessa época aí o Império começa a declinar, mas ele não acaba do dia pra noite. Não, ele vai ruindo, vai enfraquecendo. Tanto que, sabe aquela hora que os turcos otomanos, lá na frente, que eles invadem a tomada puta, não é, isso aí é bem na frente, isso aí é a Revolução Francesa, é antes, é quando os caras derrubam a Bastilha, não é a Bastilha, caralho. Sabe o nome do lugar que era a sede da religião católica até muito, muito tempo, ficou sendo lá, e aí... Coliseu? Não, é depois que foi pra... Papa, Roma... Eu tô jogando imaginação. Eu vou botar aqui, ó, sede da religião católica, porque essa frase é importante. Que eu vou ter que fazer 10 minutos, eu tenho aqui, eu vou te mostrar. Então tá bom. Ó, sede da religião... Vaticano. Não, era antes dele.
onde era... Puta, eu vi um documentário tão bonito sobre isso. Sobre o Vaticano? Não, esse local que eu tô falando agora eu não lembro o nome. Onde é a sede da... Onde era, né? A sede da Igreja Católica. Ó, o Vaticano, eu sei que é Vaticano. O Vaticano, uma história com raiz. Ai, que bonito. Eu escrevi sede errado, né? Aí é foda, né? Essa Igreja Católica, Constantinopla. Constantinopla, tá. E aí, Constantinopla era o lugar que a Igreja Católica ficava sediada por um bom tempo ali. E aí, quando eu sei que tem algum momento que eles derrubam lá, os caras dominam Constantinopla, e aí a Igreja Católica começa sem poder de exército, com uma galera toda, porque ela que segurava, né, a ideia. Só que aí o problema é quando foi ficando sem exército e a galera foi acreditando menos na religião, ou tendo outras opções de religiões ali, aí bem pra frente, né? Sim. E aí que ela, depois da Inquisição, tudo aí é bem lá na frente, que ele vai se dissolvendo mesmo a religião católica, né? E vai diminuindo até o que a gente tem hoje, que é bastante, mas como não tem a força política que tinha naquele passado. E antigamente ela tinha força política porque ela tinha força militar também. Então isso ajudava a religião católica a ter força política, né? Tá, então... Ao meu ver. O Império Romano vai caindo conforme a Igreja Católica vai crescendo? Não, ela estava inserida lá dentro, porque depois que vem Jesus, tem algum momento depois do ano ali, perto do ano 100, sei lá, que começa a ficar só católico. Só católico? Só católico. Aí vai só católico, só católico. Isso, tanto que do ano 500, o negócio o que é o Vaticano hoje, já era super estabelecido no local lá, tudo. Tinha os papas se encontravam, eles faziam as votações. Só que aí tem um momento que eles têm que fazer votações para decidir umas coisas bíblicas que a Igreja Católica também não está com certeza, assim, porque um está ensinando num lugar assim, aí que eles fazem o concílio de Nicéia, para votar umas coisas. O Jesus, e não sei o quê. Mas isso aí é no ano... Monta a Bíblia. Qual vai ser a tipografia que a gente vai fazer a Bíblia? Exato. Vamos tirar uns capítulos ou não vamos? A principal dúvida, na real, nessa época era se o credo, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o que é o credo? É a constituição da igreja que você está entrando. Ele é o que ela acredita. Então toda igreja tem um credo, mesmo que ele não ore. E tipo, a da Igreja Católica, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, que foi concebido Santa pelo Espírito Maria, Santo. Mãe de Deus. Porque essa concepção é que dava o problema na época. Que um explicava diferente. Um dizia que Maria teve o Deus tipo assim, foi Jesus feito da matéria de Deus. E outros diziam que não, que ele era feito apenas de Maria e, sei lá, não tinha Maria, só tinha Deus. E outros diziam, não, eles transaram mesmo. Então, Deus e Maria transaram. Isso, tinha correntes. Exatamente. E aí eles, eu gosto mais. e aí eles fizeram esse encontro, que não foi, acabou mal. Um lado lá quiseram matar o outro. Porque assim, era muito comum Zeus transar com Júpiter, transar com humanas, né? Então, tipo, por que não? Por que não pra eles? Culturalmente. Mas ali já estamos no ano, já tinha passado bastante tempo, sabe, mas né? mesmo assim, essas coisas ficam. Fica até hoje. 2000 anos aí um monte de coisa que fica até hoje. E aí eles ficaram fazendo essa parada votaram essa coisa, arrumaram, daí resolveram fazer a Bíblia depois, resolveram e foram se organizando a Igreja Católica dentro do Império Romano. E aí ela virou a religião oficial do Império Romano. Tá, aí ficou muito forte. Muito, aí tinha poder político e poder armamentista. Como é que ruiu? Foi ruindo porque, tipo, pelo que eu lembro, eu vou supor aqui, ficou tão grande que não tinha como administrar. É isso, eles não conseguiam administrar mais muito bem, começou a ter as roubalheiras, não sei o quê, e foi ficando ruim de fazer, assim, foi tendo essas revoltas populares. Sabe que a pichação tinha muito em Roma, né, pichação? Ah, é? Eles pichavam as paredes quando eles estavam insatisfeitos com o imperador, eles começavam a escrever pela cidade, porque você não tinha um jeito de argumentar sendo população. E aí tinha um pouco dessa coisa de ser pichado e o imperador saber pela cidade que o nome dele estão falando coisas dele, aconteceu um pouco isso. Twitter. Era o Twitter de lá na época, os caras não tinham nada pra fazer. E tinha uns que eram bonzinhos, assim, o imperador, tinha uns que ajudavam um pouco, tinha uns que não estavam nem aí, meio playboy, aí teve outros que... Mas era sempre o Senado que fudia com a porra toda a mais. Mais do que o imperador. Eles trocavam, assim, cada vez eu acho que teve muitos imperadores, não dá pra dizer que foi uma coisa só, mas teve uns imperadores que eles não tiveram a mínima, porque eles eram meio playboy, filho do antigo, nem queria aquilo, aí o Senado ficou tocando sozinha, daí chegou uma hora que o Senado, isso tá ótimo, porque não tá incomodando. Quando deixa o Senado correr solto. E aí, eu lembro que teve um, que eu não sei qual que é o nome, que não tava nem aí, playboy, e ele foi um dia depois de ficou bastante tempo, ele foi andar pela cidade e ele viu que os caras odiavam ele, porque ele não ia na cidade, né? Odiava tudo escrito, daí ele falou, ô galera, ué? Que vocês não estão dando as comidas que eu falei? Vocês não estão fazendo os negócios? Eu só achei que era um príncipe. Eu achei que eu era amado. Todo mundo
Os caras ficaram puto. Aí ele fez alguma coisa, mataram ele. É sempre assim, matam ele, dão veneno. Mata ele. Aí tem uma hora que o império começa, o imperador e quem é o papa, assim, começa a se... eu acho a figura de importância, assim, sabe, do Papa começa a saltar aos olhos, assim, tipo 1500, porra, a Igreja Católica tá foda ali, no ano do descobrimento, mas também é a pior, né, assim, o Papa tinha 3 mulheres, os filhos dele se comiam entre si, o Borgo, sabe, o Papa Borgos, tem uma série muito boa. Do Borgos. Tem duas temporadas dessa série. Tento matar ele de veneno as 3 vezes na série. O cara já tá roxo, assim, já. E ele era fighter, filha da puta. Os caras eram muito... Essa época a Igreja Católica tá pior. Por isso que vai indo até a Inquisição, vai vindo só ladeira abaixo. A gente conseguiu... Então a gente tem que fazer uma parte 2 só ladeira abaixo do Império Romano e Igreja Católica. Putz, a próxima vez que eu vi, eu vou assistir de novo os 4 documentários que eu vi de Império Romano, que tem na Netflix, cada um de um imperador. Tá bom. Aí você deixava assim, eu vou vir Você anota as fofocas. Vou anotar as fofocas melhor. Mas antes de você ir embora, eu quero que você resuma o que você acha fascinante do Império Romano. Eu acho fascinante a vida da gente ser tão feita em ciclos e a gente ter essa falsa noção de que nós somos únicos, não só no universo, que é enorme, esse pontinho azul de bosta que a gente tá, mas é o tanto que a gente não percebe que podia aprender com os erros do passado, né? A gente é muito seguro de si e acha, não, pra mim vai ser diferente. E aí a gente fica vivendo a mesma coisa da política, as mesmas coisas, de tudo, como sempre foi e acho que sempre será. Terminamos com uma reflexão aí pra você pensar. Esse episódio foi sobre política, caso você não tenha entendido. Filosofia. E sobre TDAH também. Também. Então, vamos... Esse papo foi ótimo, eu adorei. Eu acho que você vai ter 20 minutos só dele, assim, porque eu não falei mais que... Vai ser tipo blá, 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 e eu fazendo piada. Tá perfeito, tá porque perfeito. Esse é o intuito desse podcast. A gente se divertir, a gente trocar ideia, fica em Não paz. É estudar, né? Não é estudar. Não estude pro Enem com a gente. Por favor, vai ler um livro, tá? A gente só tava jogando conversa fora. E foi ótimo, Nando. Muito obrigada por ter vindo. Pra até não vai por mim, vai no tem uma categoria que é imperador, você vai passando frente, imperador pro imperador, você lê a história, você tira tudo que... Você deleta. Sabe que numa dessa, desculpa, Babu, eu sei que você tem que acabar, mas numa dessa eu fui indo. Você que tem que ir embora. E eu tava num deprê fudido um dia, assim, e eu vi os imperadores, eu tava mal fazendo terapia, assim, meio depressivo. E eu falei, caralho, dava pra ver pela cidade, que é o cara mais importante da cidade, sabe? Pompeia, não sei o que, os caras que nasceram. Eu falei, será que tem Disteio, que é onde eu nasci? As pessoas importantes, será que meu nome estaria numa lista de Disteio? Eu cheguei lá, tem a lista, as pessoas mais importantes de cada cidade. Tem Disteio. Tu acredita que meu nome não tá lá? Quem é mais importante que você? O Marcinho da Metalúrgica. Tá, o Marcinho! Tá lá! Tô deprimido. A gente precisa melhorar esse teu marketing sobre ser um cara de esteio, não é possível. As pessoas não devem saber direito. Você não é muito sabe. influente, não, Viana. Não... Eu espero que seja, porque eu quero ganhar seguidores com você. Vai. Quando eu postar isso. Não fala suas redes sociais pra quem ainda não sabe. @Nando Viana. Eu tô com um show falando sobre terapia, TDAH, que eu conto todas essas coisas de baixa estima e tudo mais. A sexta-feira no Morumbi Shopping, aqui em São Paulo, e viajando com ele pelo Brasil. E de vez em quando eu tô em comedy clubs, mas aí com outro espetáculo que eu faço pra comedy club. Não é esse show sobre a mente, sobre todo mundo tá fudido da mente depois da pandemia. Eu quero assistir. Vá. Bom, eu sou Babu Carreira, me siga o Pode Me Explicar no Instagram, no Spotify, já falei aqui. E eu estou em cartaz agora em agosto, todo domingo de agosto eu estou no Clube Barbixas às 8h30 da noite com o meu espetáculo Pobre Menina Rica, de humor e música. Tem música ao vivo, é muito legal. Tem cenário, tem figurino. Eu não sou que nem essa galera do stand-up. Mentira. Eu tenho cenário também. Eu tenho cenário também, vai ser aqui. Porra, eu tenho trilha, investimento, figurino. Aqui é valor de produção. A gente faz mesmo. É isso, a gente faz e é stand-up do mesmo jeito. Então, me assista lá. Muito obrigada. Tchau!